Olá! O combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes é o tema deste TVMP Entrevista de hoje. Eu converso com o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas, Carlos José e Silva Fortes, coordenador nacional do movimento Todos contra a Pedofilia. Tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. E mais uma vez a gente falar sobre esse tema que é tão importante, né? É importante falar sempre sobre esse assunto. Falar sobre isso é um modo de prevenção, porque nos leva a prestar mais atenção no tema, né, a ficar mais atentos também ao comportamento das crianças e adolescentes e assim poder protegê-los, né? Bom, pois é, eu queria que o senhor começasse esclarecendo um aspecto sobre o qual muita gente tem dúvida. A pedofilia é crime? Pois é, a palavra pedofilia, né, etimologicamente, significa pedos, criança, filia, afinidade, amor, ou seja, gostar de criança. Esse termo é utilizado em dois contextos com significados diferentes. No contexto clínico, né, da psiquiatria, da psicologia, né, é uma das parafilias, também chamada de pederose ou pedossexualidade, né, que tem até subtipos, por exemplo, efebofilia, é um tipo de pedofilia. Né. Existem outras parafilias, zoofilia, necrofilia, riparofilia, sadismo, masoquismo, muito explorados, por exemplo, naquele livro 50 Tons de Cinza, que virou filme depois. E é um comportamento sexual não ortodoxo. A pessoa que é dotada de uma parafilia, ela não é doente, ela também não é inimputável, ela sabe o que é certo ou errado, mas ela tem uma atração sexual incomum, digamos assim, né? E quando é com crianças e adolescentes é crime. Pois é. Então, tem a questão da pedofilia no campo jurídico. Nós tivemos a CPI da pedofilia. E eu aqui estou refletindo o que foi visto através da CPI, através de algumas tratados internacionais e até leis brasileiras mais recentes e da própria imprensa. Crimes de pedofilia. Quando a gente fala isso, nós estamos nos referindo ao conjunto de delitos de natureza sexual que tem como vítima crianças e adolescentes e estão tipificados no Código Penal, no Estatuto da Criança e Adolescente, embora não haja lá essa palavra pedofilia. Mas estupro de vulnerável é um crime de pedofilia. Tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais é um crime de pedofilia. Os crimes todos de pornografia infantil que estão no Estatuto da Criança e Adolescente são crimes de pedofilia. Tanto os de exploração sexual quanto os de abuso sexual de crianças e adolescentes, todos eles são crimes de pedofilia. Quem os pratica não é necessariamente um pedófilo clínico. O criminoso pedófilo é o que pratica crime de pedofilia. Não é necessariamente... A pessoa pode sentir atração, mas não praticar os crimes. Sim, né? eu fiz essa distinção assim, demoradamente lá no livro, vou resumir para você, que tem essa pessoa que ele é pedófilo, ele tem atração sexual, considerado um conceito clínico. Ou seja, ele tem atração por criança, ele sabe que é errado e ele não vai realizar nenhum crime, porque ele sabe que é errado e ele não quer infringir a lei, tem freios morais também, tem freios religiosos, seja o que for, né? Mas ele não deixa de ser pedófilo no campo. Por outro lado, a gente tem as pessoas que não são pedossexuais, não são pedófilos na definição clínica, mas são criminosos pedófilos. Por exemplo, quem vende pornografia infantil, quem produz pornografia infantil. Nós vimos muito isso desde a CPI até hoje em dia, estúdios especializados em produzir filmes de pornografia infantil a serem vendidos na internet. Como é que essas pessoas agem e como identificá-las? Eu acho mais importante a gente prestar atenção nas vítimas, ou seja, nas possíveis vítimas, crianças e adolescentes. Aliás, prestar atenção na criança, no adolescente, para que ele não se torne vítima. Porque criminoso pedófilo pode ser qualquer pessoa. Não tem cara, né? Não tem uma identificação física única, né? Não tem não. Acho injusto
falar isso, porque pode ser um cara religioso, pode não ter religião, pode ser rico, pode ser pobre. E pode ser mulher. Pode, muitas vezes é mulher, né? Tem um percentual bem alto de mulheres que praticam esses crimes também, e de várias faixas aí sociais, então não existe esse tipo de fronteira. É importante que a gente preste atenção nas crianças e reconheça, talvez, sinais de que elas estejam sofrendo algum tipo de assédio ou de abuso, para que possamos tirá-las dessa situação, tratar delas e punir o criminoso também. Uma coisa que todo criminoso pedófilo tem em comum, embora possa ser qualquer pessoa, todos são extremamente covardes. Isso é intrínseco, isso faz parte da personalidade do criminoso pedófilo. Porque se ele não for um covarde, e mesmo assim for um pedófilo clínico, ele vai procurar um tratamento que o ajude a controlar esse impulso, né? E consegue. Mas o criminoso é covarde. Por isso mesmo ele gosta de estar com uma criança, para se sentir mais forte, mais experiente, mais poderoso em todos os sentidos. E por isso mesmo, um dos principais objetivos do movimento Todos contra a Pedofilia é deixar claro que a gente está presente, prestando atenção, tomando conta. O senhor falou de prestar atenção na criança, no adolescente. Como é que a gente pode identificar? Que sinais a gente deve perceber, né? Quando essa criança ou adolescente tiverem sido abordados por alguém, tiverem sendo assediados ou já tiverem sido vítimas, né, de crime sexual? Sim, isso é muito importante. A criança, via de regra, não fala. É uma exceção quando fala. Não fala porque ela não entende que aquilo é um abuso, ela acha que é normal. Porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela é um bebê que não sabe falar ainda. Existe muito isso. Infelizmente, estupro de bebês, isso é uma realidade. Infelizmente, eu tenho um acervo dessas provas, né? Nós temos que prestar atenção, primeiro vigiar, saber quem anda com seu filho, por onde ele anda, porque as vítimas preferenciais são aquelas negligenciadas, de crianças ou adolescentes. Se fala sempre, e as estatísticas, por mais variadas que sejam, sempre mostram que a maioria dos abusos sexuais contra crianças acontecem dentro de casa. Claro, porque é lá que a criança está. Então, é importante que a gente saiba quem está chegando perto da criança, ou até mesmo se é uma pessoa que goza da confiança da família ali. Nós vimos muitos casos com mães, com pais, mas como reconhecer isso? Que foi, afinal de contas, a sua pergunta, né? Os sintomas físicos são mais fáceis de perceber. Por exemplo, ferimentos em partes íntimas devem ser investigados com profundidade. É um bebê, né? Uma criança também. Uma criança mais velha, que já tome banho sozinha, né? Que se e até mesmo um adolescente que chega em casa ferido, você tem que saber exatamente como que aconteceu aquele ferimento. A gente não deve se contentar com desculpa assim, generalizada, não, sabe? Vamos investigar e saber direitinho. Agora, tem os sintomas comportamentais, todos eles comuns a traumas. Todo trauma gera esses sintomas. Por exemplo, você foi maltratado em determinado lugar, você não quer voltar lá, né? Sintomas comportamentais específicos são os comportamentos sexualizados, incompatíveis com a idade. Um caso que exemplifica isso muito rápido e comum, mas eu estava presente, né? A criança de 4 anos na creche, chegava o momento de ir embora para casa, ela ia tomar banho com as outras criancinhas, as outras menininhas da idade dela, né? E algumas um pouco mais velhas, um pouco mais novas. E ela, durante o banho, ela tinha comportamento sexualizado, ela levava a mão nas partes íntimas, ela fazia gestos imitando situações sexuais, né? De onde essa criança de 4 anos tirou isso? A gente tem que responder essa pergunta. E, no caso, foi respondido, foi investigado, fomos ver a casa, o pai, a mãe, e ela estava, sim, sofrendo abuso sexual. Então, um sintoma bem perceptível. E, por último, tem uma coisa relevante também. Eu publiquei alguns e mostro sempre nas palestras. Desenhos. As crianças
principalmente, sempre desenham e se expressam muito através do desenho. E a gente consegue perceber. Claro que o ideal é que vá um profissional, um psicólogo, que vá examinar os desenhos, mas eu já vi tantos que posso dizer que algumas coisas são comuns, alguns são bem evidentes. É uma das terapias, né? Quando se faz uma escuta especializada de uma criança vítima de algum crime, é usar o desenho, exatamente, né? Sem Os dúvida. brinquedos. Os brinquedinhos, né, anatomicamente corretos, ou não, qualquer brinquedo serve. E os desenhos, a gente tem lá muitos desenhos que você vê um destaque exagerado, às vezes, para órgãos sexuais. A gente deve investigar isso. Não quer dizer que está acontecendo, não é absoluto, mas é um indício muito relevante que tem que ser investigado. Né? Alguns são sutis, alguns são assim, evidentes como esse. A gente tem um caso lá de um desenho, por exemplo, que a criança fez uns bonecos bem rudimentares, mas fez uma linha que ligava a boca de um dos bonecos ao órgão sexual do outro. Esse é um mais sutil. Outra desenhou fecheclé, zíper, né? Na boca das pessoas. Outra já desenhou, já entrou no que é mais comum, destaque para o órgão sexual, desenhou todo mundo com braços em formato de pênis. E por aí vai, tem vários desenhos que às vezes... É a forma de falar, né? Bom, vamos falar como sobre o movimento, né? Como é que ele foi criado, quando foi criado, o que ele te levou a criar esse movimento Todos contra a Pedofilia. Vou aproveitar até para mostrar aqui a camiseta, né? Enquanto o senhor fala para a gente. O movimento Todos contra a Pedofilia surgiu de uma maneira muito espontânea. Dentro da CPI da pedofilia, quem forjou essa frase aí, Todos contra a Pedofilia, foi o Magno Malta. Nosso lema este ano é Coragem. Coragem. Né? E começou com algumas palestras, algumas manifestações, e com o tempo foi ganhando força. Hoje a gente tem em Divinópolis, né, uma manifestação muito relevante, uma caminhada. Trabalha no Ministério Público em Divinópolis. Sim, eu sou promotor de justiça em Divinópolis. E lá foi a primeira caminhada Todos contra o Pedofilia. O pessoal da CPI, na época, veio todo para participar dessa caminhada. E a partir de então a gente começou a fazer, sempre nas proximidades do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças, né? Essa caminhada que hoje é feita em muitas cidades. Às vezes por iniciativa própria, claro, às vezes também por uma influência da gente lá de Divinópolis. Tem trabalhos excelentes em Uberlândia, que eu me lembro aqui no momento, no Paraná, no Maranhão, acabei de voltar de lá, estava te contando, né? Esse ano a gente teve uma caminhada bem grande, todo mundo participa, não há nenhum tipo de restrição não há questão política, nem de time de futebol, nem de nada. Todo mundo participa em torno do mesmo objetivo, que é deixar claro o interesse das pessoas na defesa da criança. A Constituição coloca absoluta prioridade para os direitos da criança e do adolescente. Nós queremos ver isso na realidade. Né? O senhor estava me contando que começou há 19 anos, né, em 2006. De lá para cá, a internet evoluiu muito. Esses crimes evoluíram também com a internet? Como é que está o quadro hoje? Porque a internet é um meio muito usado, né, por criminosos sexuais. Eu acredito que a internet não é uma parte do mundo. Não tem esse negócio de mundo virtual e mundo real. A gente tem o mundo e a internet é uma parte importantíssima dele. Né? Acredito que ela é um instrumento poderosíssimo, maravilhoso, melhor meio de comunicação jamais inventado, sem dúvida, né? Que pode ser usado para o bem ou para o mal, e é usado das duas formas. Né? Tem muita gente boa na internet, tem muita gente ruim também. Não acho que a internet aumentou nem diminuiu, ela refletiu a sociedade, porque crimes de pedofilia, quando eu digo isso, eu estou dizendo todos aqueles, desde estupro de vulnerável, pornografia infantil, tráfico de criança, etc., etc. Eles existem desde sempre, desde que existe registro. Eu procurei registros bem antigos lá para o
para o meu livro, achei desde lá do tempo do Antigo Egito, tinha registro disso. Não é novidade, né? E isso tem aparecido mais nos últimos anos, graças às várias campanhas que existem, todas igualmente relevantes, o Maio Laranja, Faça Bonito, Todos contra a Pedofilia, Proteja Nossas Crianças, todas elas, e outras de outros países também, que têm campanhas semelhantes, eu tive a ocasião de conhecer, elas deixam a pessoa mais à vontade para se manifestar. E é preciso que se manifeste, por dois motivos. Primeiro, porque a nossa manifestação é um recado poderoso contra esse covarde que é o criminoso pedófilo. Nós estamos dizendo para ele o seguinte: eu sei o que é isso, eu não vou deixar barato não, eu vou denunciar, eu estou atento, essas crianças aqui à minha volta, elas não estão abandonadas, não estão negligenciadas. Há um movimento de vigilância da internet, das atividades desses criminosos na internet? Há um movimento de vigilância das crianças e adolescentes em quaisquer ambientes, inclusive na internet. Eu sou a favor de crianças usar a internet, com vigilância e educação. Não acho que nenhum instrumento legal que se possa criar vá regulamentar a internet. Acho que a solução está na educação das crianças e a vigilância dos responsáveis legais, exercendo o poder familiar. Isso é de fato eficiente, porque a internet só vai crescer. Ela faz parte da nossa vida e isso é maravilhoso. Ela é muito mais para o bem do que para o mal. A internet não é um bicho de sete cabeças. Ela é um instrumento. Mas o movimento tem ajudado a identificar redes de criminosos sexuais que atuem na internet? Como é que isso acontece? Ajuda na medida em que as pessoas fazem mais denúncias e aprendem, né? A gente tem publicações, tem o nosso site, você pode baixar, por exemplo, o meu livro gratuitamente lá no site. Pode comprar na Amazon se quiser também, mas está bem caro. Baixa de graça que é melhor. Você pode baixar uma cartilha que já foi feita pelo Ministério Público, depois nós fizemos a edição mais recente, e lá tem informações, inclusive como você fazer uma denúncia mais eficiente, uma denúncia responsável, porque denúncia falsa é uma coisa horrível, né? Atrapalha de todo jeito possível, porque descredibiliza as verdadeiras, porque evidentemente coloca ali, expõe uma pessoa que não merece, né? Então, facilita e deixa a pessoa mais à vontade. Então, pelo site do movimento, a pessoa pode fazer denúncias? Não, a denúncia deve ser feita nos órgãos legais. Quais seriam esses canais? O Ministério Público, eu sempre falo, em primeiro lugar, você procura o promotor de justiça da sua comarca e conversa com ele. Fala, mas eu não tenho prova. A sua palavra é prova. Você fala o que você viu, o que você sabe. Né? Mas pode procurar também direto a Polícia Civil, a Polícia Militar, Conselho Tutelar. No site do Ministério Público tem o canal da ouvidoria, né, que a pessoa exatamente, pode eu recebo muito pelo canal da ouvidoria, pelo Disque 100. Né? A gente recebe muito dessas fontes, que são boas, todas elas. Eu recomendo conversar com uma autoridade, seja o promotor, o delegado, um conselheiro tutelar, porque aí a pessoa vai ter ocasião de dar informações mais relevantes que a gente precisa para investigar. No Disque 100, às vezes a pessoa joga lá informações que ela acha relevantes, algumas são, outras não, e às vezes faltam informações essenciais. E às vezes a gente não tem como chegar nessa pessoa, porque é denúncia anônima. É anônimo, né? Então, acho que a melhor maneira é essa. Por isso, esse ano a gente está falando tanto da coragem, que é agir com o coração. Você fala, você estou com medo, tudo bem, medo é normal, medo faz parte. Né? Mas você enfrenta o seu medo, você enfrenta a dificuldade que você tiver que enfrentar, mas você defende o seu filho, os seus amigos, as nossas crianças em geral. Né? Eu acho que coragem é isso, não é ausência de medo, não, é superação dele. É a pessoa deixar de ser omissa, né? Porque se tem conhecimento de algum crime, é preciso se expor de alguma maneira, mesmo que tenha que pedir proteção. Isso, inclusive, hoje é crime deixar de relatar fato pela lei Henri Borel. É um crime que eu confesso, acho bem complicado. Né? Prefiro,
claro que se acontecer, comprovado, vai ser tratado como tal. Mas eu prefiro que as pessoas se conscientizem e façam isso porque sabem que é seu dever de ser humano, seu dever de pessoa, proteger cada criança e adolescente. E você pode proteger, às vezes, só usando uma camisa do Maio Laranja ou Todos contra a Pedofilia. Só o simples fato de você, ostensivamente, colocar um post na internet, fazer uma palestra como essas tantas que a gente faz o ano inteiro, principalmente esse mês de maio, né, é um ato de proteção. Dá aquele recado. Um alerta, né? É um alerta, eu tenho informação, eu tenho conhecimento. Tem gente aqui prestando atenção. O pessoal aqui está atento. Melhor não mexer. É um aviso. O senhor falou das denúncias que o Ministério Público recebe. Como é que elas têm sido tratadas? Como é que tem sido esse trabalho de ir atrás desses criminosos? Pois é. Os crimes de pedofilia são crimes como outros quaisquer. Tem que ser investigados, né, previamente, através do inquérito policial, se já não houver elementos suficientes, e o promotor com atribuição vai fazer a denúncia e tratar dele. Na área da infância e juventude, a gente trata muito da vítima também. Como é que tem sido esse acolhimento, né? Quando se é relatado um crime e há provas de que essa criança ou adolescente foi vítima de um crime, como é que tem sido o tratamento dado a eles? Essa é a minha promotoria. É o que a gente faz com mais frequência. Primeiro objetivo é defender a vítima, acolher a vítima, tirá-la da situação de abuso. Vamos escolher a melhor maneira de fazer isso. Prefiro sempre afastar o abusador. Se o ambiente não for tão tóxico, seja melhor afastar a própria vítima, né? E tratar daquilo que for necessário tratar. O atendimento físico, clínico, o atendimento psicológico, clínico, o atendimento social também é importante. Esse tipo de delito, ele ataca todos os direitos da criança e adolescente, desde a vida, a saúde, educação, até a convivência na sua própria sociedade. Então a gente tem que tratar disso, né? Tem que tentar melhorar e fazer com que hajam menos sequelas, porque elas vão acontecer. São crimes muito graves que geram sequelas. Uma criança que sofreu abuso com 3, 4 anos de idade, ela não lembra de nada, mas ela vai ser afetada pelas sequelas daquele fato. Que recado o senhor daria para pais quando o crime for cometido por alguém de fora ou para outros responsáveis, na escola, por exemplo, para quando o crime é cometido dentro de casa? Quais são as dicas, né, para que essas pessoas fiquem alerta? O primeiro recado é: evitem que o crime aconteça através da sua atenção, da sua manifestação ostensiva de que as suas crianças não estão negligenciadas, seus adolescentes não estão abandonados, que você, pai, mãe, é responsável e aquele menor de idade, seja criança ou adolescente, está, de fato, sob a sua proteção. E aí é abandonado no mundo real ou no virtual, não pode deixar a criança sozinha no celular, navegando na internet. É aquilo que eu te digo, é o mundo. Você tem que olhar em todas as suas facetas, inclusive na internet. O senhor é a favor dessa proibição do celular, do uso da internet? Eu sou a favor da regulagem. A proibição do celular na escola já existia há muito tempo. Né? Uma lei estadual aqui de Minas já dizia isso. Eu acho que deve ficar a cargo do professor, porque o celular é útil muitas vezes para trabalhar, né? Acho que a gente não deve impedir o progresso, não. As crianças têm que aprender a usar a internet, mas tem que ter conscientizar, né? Tem que ser vigiadas ali. Tem um filho de 8 anos, ele usa a internet, mas ele tem horário para usar a internet. Tem os programas que monitoram. A gente vê o que ele está fazendo ali. Ele não está ali abandonado, não. Né? Ele está aprendendo a lidar com um instrumento que é indispensável hoje em dia. Né? Então, o primeiro conselho é esse: evitem que aconteça através do seu amor, da sua vigilância, da sua coragem. Não é fácil, eu sei, você chegar lá para um marmanjo de 17 anos e falar: me dá teu celular aí que eu vou dar uma geral.
Mas você tem que fazer isso. Ele está sob sua responsabilidade. Para encerrar, quem quiser participar do movimento Todos contra a Pedofilia, o que tem que fazer? Simplesmente se manifestar. Coloca um post, se informa, comparece a alguma palestra ou faz na sua cidade. Se quiser entrar em contato com a gente, tem o site, TCP, de Todos contra a Pedofilia, Brasil.com.br. Na tela. Isso. A pessoa pode entrar lá e saber quando vai ter palestras, se quiser participar das que eu faço. A gente tem um pessoal que vai nas escolas também. E pode baixar o livro, pode baixar a cartilha gratuitamente ou pode contribuir para a feitura de outros livros e cartilhas também, se quiser. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco mais uma vez. Estou às ordens sempre. Sucesso com o movimento sempre. Muito obrigado. Obrigada. E a você que esteve nos assistindo, confira os nossos outros programas no canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas, no nosso site e nas redes sociais. Eu volto em breve, até.